Oi pessoal, que bom que vocês voltaram para ver mais um episódio aqui da nossa avaliação, do nosso resumo e avaliação do seriado O Problema dos Três Corpos, né? Que é baseado na obra de Liu Cixin e está sendo produzido lá pela Tencent. Esse aqui não é o seriado da Netflix. O seriado da Netflix é sobre o mesmo livro, mas vai estrear ainda em algum momento, a gente não sabe em que momento. A gente está revisando aqui, resumindo e falando alguns comentários sobre a obra feita pela Tencent lá na China. E como é tradicional, eu vou começar com uma breve recapitulação do que aconteceu até aqui. Eu tenho que suprimir cada vez mais rápido nesse início, para não ficar acumulando muita coisa, né? Mas basicamente a história toda começa quando um monte de cientistas começam a morrer, a se suicidar, deixando recados do tipo a física não existe mais. O caso que a gente acompanha primeiro é o da Yang Dong, que é uma cientista de física de partículas, e ela se suicida e deixa esse recado, e aí a gente começa a fazer essa investigação. E uma das pessoas que é levada para investigar é esse rapaz que está de costas aqui, que é o Wang Miao, né? O Wang Miao, ele é um especialista em nanopartículas, e ele teve um breve contato com a Yang Dong, tirou uma foto dela lá quando ela estava fazendo o experimento dela, antes dela morrer. Logo depois ela acabou se suicidando, né? Esse Wang Miao, ele resolve ajudar a investigação indo numa associação chamada Fronteiras da Ciência, onde ele é apresentado a duas hipóteses, a hipótese do atirador e a hipótese do fazendeiro, né? Isso a gente descreveu no segundo episódio da série, tem as duas hipóteses lá, mas basicamente ambas têm a ver com o fato de que a física tem limites, a ciência tem limites. Você não consegue descobrir a partir... fatalmente vai chegar num ponto que você não consegue ir além. Por quê? Porque você está limitado àquelas coisas que você pode fazer experimento. Você não tem acesso a todo o universo, você tem acesso só àquilo que você pode fazer experimento. O que te garante que não tem uma outra dimensão escondida que está fazendo alguma coisa, que está manipulando aquilo ali, né? Não tem como saber. Então, basicamente, é essa a história, e daí a gente acompanha o Wang Miao, e depois desse negócio ele começa a aparecer um número na frente dele. Ele enxerga um contador com 49 dias, né, decrescendo, né, 49 dias no início, decrescendo esse contador, e para qualquer lugar que ele olha, ele vê esse contador. E aí, lógico, ele fez algumas experiências com a filha dele, com a mulher dele, é só ele que vê o negócio. Ele foi no médico, no oftalmologista, e num monte de lugar, e não conseguiu resolver nada. E daí, isso é o episódio 3, né? No episódio 3, ele foi, então, falar com a Shen Yufei. A Shen Yufei é a líder desse grupo Fronteiras da Ciência, e a Shen, ela falou para ele que, qual que é o experimento que você está fazendo agora? Um experimento com nanopartículas, é a tal da lâmina voadora, é o experimento que ele está fazendo lá no laboratório dele, com nanopartículas e coisa e tal. Aí ela falou, olha, para você acabar com essa contagem, basta você desligar o experimento. Aí ele falou, o que tem a ver uma coisa com a outra, né? Que lógica é essa? Como é que pode ser eu estar vendo esse número? Não tem lógica nenhuma. Ela falou, eu tô dizendo para você, é o que você tem que fazer, né? E daí ele volta para casa, abalado, ele não quer parar o experimento dele, coisa e tal. E isso terminou o episódio 3. Então agora a gente vai fazer o review do episódio 4. O episódio 4 começa com o Wang Miao sentado na casa dele, alucinando, né, vendo um monte de coisas malucas aqui na tela, e continua vendo o número na frente dele. Então quando ele olha aqui, ele vê o número na frente dele ainda, e a esposa dele falando se ele não consegue dormir, coisa e tal. Não, ele não consegue dormir, tá muito preocupado com o número e coisa e tal. E aí ele resolve ir lá no experimento dele. Ele lembra da situação, do caso da hipótese do atirador, a hipótese do fazendeiro, e fala, talvez eu seja o cientista peru, né, como é a hipótese do fazendeiro. Se você quer saber o que é a hipótese do fazendeiro, vai no episódio 2, tem lá marcado já a hipótese do fazendeiro lá para você ver o que é central nessa história toda aqui, a hipótese do atirador e a hipótese do fazendeiro, né? Aí beleza, aí em determinado momento ele fala, quer saber, eu vou lá no laboratório.
vou lá no laboratório e... Assim, antes disso tem aqui, passam alguns flashes rápidos de cientistas em outros lugares do mundo que também está acontecendo a mesma coisa, tá? A gente está acompanhando cientistas que estão se suicidando na China, mas também nos Estados Unidos, na Europa, um monte de cientista está fazendo a mesma coisa no mundo todo, né? E aí ele continua vendo o número, tudo que ele olha, ele vê o número, o contador, contagem regressiva de 49 dias, né? Tá aqui, ó, 1126. Já está em 46 dias aqui, né? 46 dias, porque é 1126 horas, 52 minutos e 17 segundos a contagem regressiva. Começou com 49 dias, agora está em 46 dias, né? Ele vai no laboratório que ele está desenvolvendo, né? Que ele está fazendo experimento, e ele fala aqui com o aluno dele, né, que o experimento, na verdade, a lâmina voadora, que é um experimento fantástico, coisa, a gente não chega a ver, pelo menos aqui não deu para ver ainda o que seria essa lâmina voadora. Segundo ele diz, é alguma coisa feita com nanotecnologia ali, e daí eles vão lá no experimento que ele está fazendo, o reator que está ligado há vários meses e coisa e tal, para produzir esse experimento da lâmina voadora e coisa e tal. E ele pergunta como é que faz para desligar a manutenção, e o aluno dele fala que de fato que está sobrecarregado, apresenta aqui uma lista de erros que está dando no sistema e que realmente está na hora de desligar o experimento para fazer manutenção e coisa e tal. E ele fala, então ok, então desliga agora o reator, desliga o experimento todo agora, desliga imediatamente. E daí eles vão lá, desligam, e ele ainda está vendo o número aqui, né? Ainda está aparecendo o número para ele. Mas aí, de repente, ele não vê mais. Ele olha e não vê mais o número, não aparece mais o número para ele. Ou seja, de fato, ele desligou o experimento e o número parou de aparecer. E aí ele ficou furioso com a Shen, porque a Shen, né, a Shen Yufei, que é a líder lá do movimento Fronteiras da Ciência, ela que falou para ele fazer isso. Aí ele falou, não, deve ser alguma coisa que ela fez para ele, né? Ela tá fazendo isso com ele, né? E daí ele fica nervoso com ela, fala, não, que absurdo, eu vou ligar de novo esse aparelho, o meu experimento, não vou parar não. Aí ela falou, olha só, se você ligar de novo, isso vai piorar, vai vir um número de uma forma ainda mais grandiosa, ainda mais significativa para você. Então toma cuidado e coisa e tal. E aí, em determinado momento, ele pergunta para ela, mas por que essa contagem? Contagem para quê? Qual é o propósito dessa contagem, né? E daí ela diz para ele que, bom, você lembra da hipótese do fazendeiro, né? É o dia de ação de graças, ou seja, o que infere dessa conversa que ele tem, aquele muito nervoso com ela, culpando ela pelo acontecido, é que ela está dizendo que ele vai morrer em 49 dias do dia original, então agora já são 46 dias, né? Ele vai morrer nesse período, né? Vai se suicidar ou vai morrer. E daí ela fala com ele para ele não ligar novamente o experimento. Se ele não ligar o experimento novamente, não vai ter problema. Mas se ele ligar, vai voltar a contagem e num sentido muito maior, num sentido que ele não vai ter como negar que é algo muito maior do que ele, né? Ele fala assim, não, eu sei que vocês têm lasers que podem projetar coisas. É outra coisa que ela fala também. É para você evitar o destino de Yangdong. Ou seja, o que está inferindo aqui é que Yangdong passou pelo mesmo processo que ele está passando. Que, né, ela insistiu com o experimento dela e aí ela deve ter visto a contagem, ela devia estar vendo a contagem e em algum momento chegou o dia de ação de graças dela, ela acabou se suicidando, né? E ele fala que vai ligar o experimento de novo, que vai ligar em 3 dias, e daí ela manda uma mensagem para ele, aqui, você está planejando reiniciar o seu projeto de nanomateriais? E ele fala que sim, e ela disse que em 3 dias ele vai ver a contagem voltando de uma forma muito maior. Presta atenção na radiação de fundo do universo. E pronto, e fica nisso, né? Mas não diz como que seria isso, né? Ele não sabe como, né? Então no dia 14, que é 3 dias depois daquele momento que eles se falam, ele quer ver essa radiação de fundo
do universo. A radiação de fundo, vocês sabem, né? É o resquício do Big Bang, como teve lá a explosão inicial que criou o universo, tem uma espécie de radiação de fundo que vem desde aquela época e coisa e tal, então qualquer lugar que se aponta uma antena no universo, você consegue ver essa radiação de fundo equivalente, né? É lógico, se você apontar para o Sol ou para uma estrela qualquer, você vê muito mais radiação, porque a estrela está emitindo radiação também, mas se você apontar para um lugar, qualquer lugar que você apontar, vai ter alguma coisa, no mínimo, essa radiação de fundo, né? E ela está dizendo para ele que alguma coisa vai acontecer ali. Eles falam alguma coisa em código Morse. Eu não sei se eu entendi. Vamos ver como é que vai ser esse negócio no dia lá no dia 14, né? E ele continua chateado pra caramba, muito nervoso com o negócio. Ele tá achando que a culpa é da Shen. A Shen Yufei, ela que fez esse negócio do olho dele ficar vendo o contador e coisa e tal, né? E aí ele conversa com o Xi, né, que é um detetive que tá investigando a coisa, e o detetive avisa ele, olha só, você sabe que a Shen Yufei é uma pessoa perigosa nesse aspecto, né? Aí ele, como assim? Não, ela falou com todos os cientistas que se suicidaram aqui na China. Então ela estaria por trás de todos esses contatos. Todo mundo falou com ela antes do suicídio. Então, assim, que coisa estranha, né? Será que ela que está realmente por trás desses suicídios todos? Ou ela está tentando ajudar os cientistas para evitar que eles se suicidem, só que não está conseguindo fazer isso, né? Não está sendo eficaz na ajuda, né? Aí ele volta lá no laboratório dele, coisa e tal, e realmente manda ligar novamente a coisa. E aí ele procura a Ye Wenxi. Ye Wenxi, essa senhora aqui, bem idosa, ela aparece no primeiro episódio como sendo uma cientista lá em 1979, na China comunista, e ela apontando uma antena e falando com os aliens, com algum ser lá fora. E agora ela aparece novamente, depois a gente descobre que ela é a mãe da Yang Dong, aquela cientista que se suicidou no primeiro episódio, né? E aqui ela está com algumas crianças que ela ajuda a criar, não são filhos nem netos dela não, ela ajuda a criar, mas o Wang Miao vai visitá-la na casa dela e conversar sobre justamente a Yang Dong, coisa e tal. E ele conta a história que elas moravam no norte da China, tá vendo aqui? Ela trabalhando com a filha dela lá debaixo da rádio antena, lá no norte da China. E que... Enfim, ela sempre foi muito brilhante, uma cientista muito inteligente, coisa e tal. E, de qualquer forma, o que ela fez, né, Yang Dong, o que ela fez, se ela não tivesse feito, outro cientista chegaria na mesma pesquisa dela, mas ela era realmente muito brilhante nisso daí, né? Fica um bom tempo aqui. Esse negócio, isso é verdade, tá? Tem o pessoal que está criticando. Eu fiz um vídeo lá no meu canal OneCapsule sobre uma crítica que estão fazendo a essa série aqui, né? Uma parte das críticas que o cara fez eu achei que eu descartei. Ele falou, mas botaram uma jovem bonita de 19 anos para ser uma cientista física nuclear e coisa e tal. Pô, nada impede de ser, pô, né? Assim, né? Tudo bem, pode não representar a física nuclear mais padrão, mas não tem nada de errado com isso, né? Ele reclamou de um monte de coisa que eu achei besteira. Mas a verdade, uma coisa que ele falou, e é verdade mesmo nessa série, eles esticam as cenas demais, né? Esse papo dele conversando com ela, eles conversam e falam, um monte de detalhe que, na verdade, não se tira nada dali, né? O único ponto que tem no final é que ele pergunta para ela, olha só, eu precisava observar a radiação de fundo do universo. Onde é que eu posso fazer isso? Aí ela fala, olha só, tem um observatório aqui em Pequim, que eu tenho um ex-aluno meu trabalhando lá, eu posso conseguir para você ir lá observar essa radiação de fundo na madrugada do dia 14, que é quando eles falaram que ia ser o aviso para ele devido à revolta dele ter ligado novamente o experimento, né? Enfim, e daí ele vai embora e encontra de novo o Xi. O Xi começa a falar com ele que ele acha que a mãe da Yang Dao, a Ye Wenxi, nessa senhora aqui, ela estava muito calma para um velório de alguém que perdeu a filha, né? E
Wang Miao acha que não, acha que isso não tem nada a ver, ela é uma pessoa muito calma, uma cientista, muito controlada e coisa e tal, e depois o fato da pessoa não estar extravasando uma emoção não quer dizer que ela não esteja sentindo uma emoção, mas dá para entender que o Shi Qiang, que é o detetive militar que está investigando a coisa toda, ele suspeita que a Ye Wenxi sabe mais coisa, tem mais envolvimento nisso daí, né? Outra coisa que ele falou também com a Ye Wenxi, se a Yang Dong, a filha dela, falou com a Shen Yufei em algum momento antes do suicídio dela, e ela confirmou que sim, que falou várias vezes com ela, né? E aí também, nesse momento aqui, Bom, nesse momento aqui tá uma reunião via teleconferência de vários lugares do mundo, Estados Unidos, Europa, Ásia, África e coisa e tal, e todo mundo confirmando que morreram, não sei quantos cientistas, só no dia de hoje, um monte de cientista morrendo. É a mesma história que está acontecendo na China, está acontecendo no mundo todo, de cientistas morrendo, né? E aí depois o Shi Qiang fala que, olha só, eu sei que você desligou a sua pesquisa, né? E você devia tomar cuidado com isso. Aí ele falou, por quê? Porque a Yang Dong, na verdade, todos os cientistas que se suicidaram, antes de se suicidarem, eles também desligaram os experimentos deles. Todos eles fizeram a mesma coisa, desligaram os experimentos por um período, depois religaram novamente e logo em seguida se suicidaram. Então, repara que o que está dando a entender dessa história toda é que existe um padrão nessa história da morte do cientista. Vê número, aí desliga o experimento, o número some, depois liga o experimento de novo, o número volta de uma maneira mais transcendental ainda, e daí a pessoa acaba se suicidando. É o que ele tá dizendo aqui, né? E aqui, ó, é justamente o encontro da Yang Dong com a Shen Yufei. A Shen Yufei e a Yang Dong estão conversando aqui pouco antes do suicídio dela, né? E aqui no final ele termina batendo papo com o cara lá, com o ex-noivo da Yang Dong, que era o Jing Yi, que foi o mesmo lugar que eles bateram papo no segundo episódio, né? Mas aí não tem mais nenhuma novidade. Ou seja, o que a gente fica sabendo é que a história parece que tem muita... quem está causando isso, aparentemente, é a Shen Yufei, a líder lá do Fronteiras da Ciência. Ou ela está fazendo isso, ou ela está tentando ajudar, porque ela sabe que isso está acontecendo com esses cientistas todos, né? Está tentando ajudar o Wang Miao para que ele não cometa suicídio, né? Então, é isso daí. Esse é o fim do episódio 4 dessa série, né? Mais um que eu achei também arrastado, com muita cena que não precisava, falando muito diálogo repetitivo, falando a mesma coisa várias vezes e coisa e tal. Mas dá pra gente ver que a gente está caminhando aí em direção a alguma coisa, né? Ou seja, esses eventos estão ficando cada vez mais estranhos. Uma coisa que é o ponto que ele falou ali, né? Esse negócio de projetar um número no olho, em tese, poderia ser com laser, com alguma coisa, não sei o que lá. Agora, mudar a radiação de fundo do universo é uma coisa que não faz sentido nenhum. Não tem, nenhum ser humano tem capacidade de fazer isso, né? Será que é isso que vai acontecer no dia 14? Dia 14 na trama aqui, né? Faltam 3 dias para o dia 14 nessa trama aqui. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos episódios. Aguardo todos vocês aqui. Thank you.